José Manuel Diogo, diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, e também Paulo Nora, economista e fundador da Associação Poder do Voto e Política Viva. Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. José Manuel Diogo, começo por si. Ouvimos Lula da Silva assumir aqui o compromisso de reconstruir o país, a definir as prioridades. A partir de hoje, que ciclo se inicia no Brasil? Boa noite. Inicia-se Hoje é 1 de janeiro, 20 anos depois do presidente Lula ter tomado posse, quase como o resultado de um argumento de cinema impossível de prever há 4 anos, nós temos Lula da Silva de novo, depois de passar 580 dias na prisão, presidente do Brasil. Tudo isso aconteceu num espaço de tempo onde o Brasil entrou em grande turbulência, em grande clivagem. Nós não nos podemos esquecer que num universo de 120 milhões de votos foi 2 milhões de votos que fizeram a diferença e há um país por reconstruir. Então o slogan deste Brasil chama-se União e Reconstrução e é o que é preciso fazer. Para quem mora no Brasil ou para quem vive o Brasil cá e lá, que é o meu caso, que escrevo na Folha de São Paulo, mas vivo aqui e partilho o meu tempo tentando construir esta ponte de um país como é o nosso hoje, onde vivem, os números variam entre 500 e 700 mil brasileiros, que é uma comunidade muito expressiva em Portugal. O que há a fazer no Brasil, sobretudo, é juntar as pessoas, voltar a juntá-las, recuperar as instituições brasileiras que se desestruturaram, algumas delas. Há índices que são muito notórios. O índice de ingresso no ensino superior baixou 30% no governo neste último governo. O Brasil entrou no mapa da fome de novo. Esse combate é uma das prioridades definidas pelo Lula eles são da Silva. A educação, a fome. Ele disse, daquela forma muito apaixonada, como ele sempre fala, quando eu tomei posse há 20 anos, dizia que o meu trabalho estaria terminado quando todos os brasileiros tivessem 3 refeições por dia. Isso já aconteceu e deixou de acontecer. Eu agora volto com aquela caneta que nunca consegui. Ele é carregado de simbologias, carregado de histórias e ele é um homem. O Brasil precisa de heróis. E ele era, nesta altura, o único herói possível. E agora o trabalho que ele tem é de Hércules, de muitos Hércules. Já vamos perceber ao pormenor esses desafios. Paulo Nora, como acompanhou à distância este discurso de Lula da Silva e qual é para si o simbolismo do dia de hoje? O simbolismo é enorme, né? Primeiro, uma satisfação muito grande como brasileiro, ver que o Brasil superou esse... A gente tinha, de fato, um perigo eminente de uma ruptura que talvez não fosse uma ruptura de um golpe de fato, isso talvez nunca a chance de materialização era muito pequena, mas existia uma chance de algum tipo de problema maior, de tentativa, como aconteceu nos Estados Unidos, né, que ia ser uma coisa muito mal para a nossa imagem. Havia muito receio. Então, um alívio muito grande, o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, uma satisfação de ver a festa da democracia em Brasília, né? Brasília, que foi projetado para Niemeyer para ser uma cidade que o povo conseguisse participar através das praças, ele pensou nisso. A gente viu esse uso de Brasília hoje, né? Com o Palácio do Planalto, o discurso dele ali no parlatório. Brasília tendo, de fato, o uso que Niemeyer pensou, né? E é uma simbologia muito grande, porque Brasília é uma capital modernista, né? E, de certa forma, encontrou hoje um pedaço importante do seu destino, né? De ver um presidente falando com o povo e o povo falando de volta com o presidente. Teve uma hora que, não sei se você notou, que o povo falou de volta dizendo anistia não. Ali foi um discurso do presidente falando com o povo e o povo falando de volta com o presidente. Então, um misto de satisfação, orgulho da gente ter, assim, passado esse período difícil, né? Sem nenhum acidente maior e uma certa emoção na simbologia da entrega da faixa, porque, veja, o Brasil, eu não simbolizo o Brasil, quer dizer, o Brasil não tem a minha cara. Eu sou um extrato muito pequeno no Brasil e acho que a gente tem que ter consciência disso, né? O Brasil é formado por 99% ou 95% das pessoas que são parecidas com aquelas pessoas que subiram a rampa, né? E a elite do Brasil às vezes não entende muito isso, né?
o Lula entende isso, quer dizer, aquelas pessoas são o Brasil. Então, uma satisfação muito grande elas estarem presentes também naquele momento, né? Que foi um momento de festa. E foi um momento que deixa um pouco desse receio para trás. Vai ser duro, mas pelo menos esse primeiro grande desafio a gente superou. José Manuel Diogo, relativamente às relações entre Portugal e o Brasil, o que é que muda a partir de hoje? O que é importante que mude de parte a parte? Muita coisa. Portugal é hoje um país completamente diferente do que era há 20 anos, quando Lula tomou posse pela primeira vez. E não é o que começa a partir de hoje, é o que já começou. Há bocadinho, ainda antes de começarmos a falar, nós aqui trocávamos impressões sobre isso. O Lula, presidente eleito, já visitou Portugal. Então ele foi à COP, que podia ter sido no Egito, mas foi noutro sítio qualquer, foi no Egito, mas podia ter sido noutro sítio qualquer, uma conferência, e depois, na sua viagem de regresso ao Brasil, ele escolhe pousar em Portugal, encontrar o Primeiro-Ministro, encontrar o Presidente da República. Isso dá um sinal importante. Isso dá um sinal. Ele sempre foi um entusiasta da CPLP, sempre foi um entusiasta de Portugal, mais até que a Presidente Dilma que a sucedeu. Num tempo em que Portugal não tinha nem gozava do prestígio que hoje goza no Brasil. E não é um prestígio que nós podemos dizer, é verdade porque achamos que sim, ou é verdade porque vemos as pessoas aqui. É verdade por isso, porque os números da imigração falam por isso. Há brasileiros que não são cidadãos, que não têm dupla cidadania, que são muitíssimos, com a sua situação completamente tratada, perto de 300 mil em Portugal. Nesta altura estima-se que há outros tantos que têm duplas cidadanias ou uma cidadania europeia, porque há muitos italianos, há uma comunidade gigantesca de italianos em Portugal que verdadeiramente não são italianos, são brasileiros. Então, Lula percebe isso, ele vem a Portugal porque Portugal é hoje uma porta de entrada do Brasil para a Europa, é um Estado, uma espécie de Estado brasileiro na Europa que o Brasil descobre e descobre com a língua, descobre com a globalização, descobre com a ponta aérea que existe. Existem hoje mais de 100 voos semanais entre Portugal e o Brasil. Por exemplo, a capital Brasília, o único voo que existe para a Europa é para Lisboa. E essa importância estratégica que o Brasil tem para Portugal, porque nós temos um déficit demográfico muito grande e que estamos a compensar com a imigração. Os últimos censos provam isso, nós sozinhos já não vamos lá. E o Brasil percebe pela primeira vez, o empresariado brasileiro, que sozinho ele precisa dos mercados sofisticados da Europa e percebe que há um sítio que desconsiderou durante muito tempo, por muitos motivos que nos levavam a estar aqui muitas horas a explicar, mas que hoje percebe que Portugal é um lugar perfeito para acolher instituições brasileiras, para projetar esta nova imagem de Brasil no mundo. E haverá um estreitar de relações? E olha, e veja, se o Presidente Lula já esteve aqui, se as pastas económicas, e diz-se em Brasília que grande parte do trabalho político vai ser feito pelo Vice-Presidente, que é também Ministro, que não é uma coisa que aconteça muitas vezes, e Lula vai ser uma espécie de imagem de marca, garoto de propaganda, como se diz no Brasil, e vai andar a viajar pelo mundo. O sinal que ele dá é inequívoco de que Portugal vai ter neste mundo hiperconectado, nesta sociedade onde nós estamos, estando online, falamos sempre, Portugal será com certeza uma espécie de posto avançado do Brasil no mundo e de onde o Brasil projetará a sua imagem. Os sinais são muito concretos sobre isso. Paulo Nora, e nesta visita de Lula da Silva a Portugal, esteve com o presidente brasileiro, na altura presidente eleito, esteve com ele ao almoço. Alguma indicação do que possa ter sido falado, alguma confidência que nos possa fazer? Ele teve um almoço que a gente fez em homenagem a ele, lá no meu restaurante, e o tema dessa relação Brasil-Portugal, como embaixador de Portugal no Brasil também estava presente à mesa, foi um dos temas mais importantes que o presidente dedicou mais atenção e tempo, e nessa compreensão que o
que o José Manuel falou, é que Portugal, na verdade, como Portugal é membro da Comunidade Europeia e é o único país da Comunidade Europeia que a gente compartilha a língua, compartilha o afeto, compartilha uma relação cultural que é muito profunda, mais profunda do que eu imaginava. A partir de morar aqui eu percebo isso. Eu acho que o Lula percebe isso, né? E essa relação Brasil-Portugal, essa relação Brasil-Europa e a vontade que ele expressou repetidamente, que o Brasil tem que se aproximar da Europa muito mais do que estava, que a Europa é um parceiro estratégico para o Brasil, não só comercial, mas a parceria com a Europa é mais profunda que isso. A parceria com a Europa é de defesa de valores, de defesa muito dessa evolução dos direitos, da evolução do que para onde a humanidade caminha. Então ele tem essa percepção e ficou muito claro isso no almoço, como eu acredito até que Portugal vai ser aí contemplado possivelmente com nomes interessantes para a representação do Brasil em Portugal. Isso significa o quê? Podemos esperar o quê? Acho que podemos esperar uma atenção muito grande do Itamaraty nessa embaixada de Portugal. Acredito que ela vai ter um alcance e um peso comparável com outras embaixadas, Paris, Londres, etc., por conta dessa nossa relação. Terá um peso superior. Terá um peso superior, inclusive com o nome de peso superior. José Manuel, relativamente àquele que tem sido o caminho de Lula da Silva, desta vez não será tão tranquilo como nas duas anteriores presidências. Quais podem ser os principais obstáculos? Mas há sinais muito interessantes. Há um ditado político que diz que o mal faz todo de uma vez e o bem devagarinho. E hoje nós podemos assistir... E pode aplicar-se aqui. Há um desagravo muito grande. Imagina, no mundo dos negócios, quando nós tomamos conta de uma empresa, e é o que acontece aqui, nós pedimos uma sindicância e pedimos que tudo o que nós encontrarmos lá, que não seja absolutamente certo que está no ativo, vai para o passivo. E o que Lula da Silva vai fazer e que pede aos seus ministros que faça é que escrutinem tudo o que está errado. Foi essa transparência? Não é só transparência, é cuidado e cautela. Porque qual é que é o exato estado económico do Brasil? Ele vai ser mau, gastou-se muito dinheiro em muitas coisas. As contas, se forem apresentadas agora da pior maneira possível, quaisquer ganhos que possam existir, ou coisas que não sejam assim tão más ou tão erradas, poderão ser... Tudo agora pode ser culpa do governo anterior, daqui a um ano já não pode ser. E, portanto, é preciso fazer essa marca. E o discurso de hoje, os dois discursos de hoje, ele tem essa marca. Aconteceram coisas graves, quer do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista económico, e, portanto, nós temos que apurar tudo. E quando ele diz nós vamos apurar até à exaustão aquilo que sejam crimes ou responsabilidades, ele pode querer falar até mais de economia do que de outras coisas. Isso por um lado. Por outro, a necessidade que o Lula da Silva vai ter de governar com um Parlamento, com um Congresso que lhe é adverso. Ou não tem maioria. Era adverso. Lula é um príncipe da política. A primeira grande traição que o ex-presidente Jair Bolsonaro sente é que o principal apoiador das políticas de Jair Bolsonaro chama-se Raul Lira e é presidente do Congresso. E ele foi o primeiro, Arthur, foi o primeiro a reconhecer a vitória de Lula. E isso foi uma coisa que se percebeu ali que não haveria nenhum tumulto institucional. Portanto, de uma forma, o David Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco, todas as entidades que representam a articulação do regime Brasília, ficaram todas do lado dele. E ele, ao fazer um congresso, um governo que tem 36, 37 ministérios, 11 mulheres, a primeira vez é o maior de todos, tem 11 ministérios dirigidos por mulheres, e tem 11 ministérios, 10 ou 11, que são de independentes. E tem ministérios da União Brasil, do MDB, ou seja, ele já fez
essa articulação da distribuição do poder. Agora vamos ver o que é que existe no cofre. E percebendo o que existe no cofre, depois o estado de graça vai durar muito pouco, é preciso que ele se segure. E ele percebe uma coisa, termino já dizendo isto, que é importante. Nos 2 mandatos de Lula, a popularidade dele foi o maior ativo que ele teve. Ele sabe isso. Ele sabe isso quando conta as suas histórias. Ele sabe que é naturalmente uma pessoa que dá vontade de gostar. Também sabe que perdeu alguma popularidade. Não, perdeu muita popularidade com o caso do Lava Jato. E sabe os resultados destas eleições. Mas sabe tudo, mas também sabe a necessidade de unir. Quem mora lá percebe uma coisa. Diz-se que no Brasil até o passado é incerto. E que é sempre o país do futuro. E haverá, há vontade, as pessoas são por natureza otimistas. Um bocadinho ao contrário de nós portugueses, que somos por natureza pessimistas. No Brasil, e a grande alegria, o que me move para lá é isso. Eles são naturalmente otimistas. E muda-se, a diferença entre zero e herói é muito pequena. E isso vai contar a favor de Lula, e o Lula sabe isso. Paulo Nora, principais desafios para Lula da Silva? Estava aqui a ver que já hoje assinou uma série de decretos, um deles muda a política de controle de armas, outra restabelece o combate ao desmatamento, restabelece o Fundo da Amazónia, enfim, está já a dar grandes passos neste primeiro dia de tomada de posse. Mas quais são aqui os principais grandes desafios que vai enfrentar? Eu separaria por os desafios internos e os desafios externos, né? Claramente, os desafios internos estão nessa linha de restabelecer o papel do Brasil como um player atuante no cenário global e vai usar o meio ambiente como âncora para isso, né? O Brasil tem esse ativo enorme. Então, é por aí que ele vai traçar, inteligentemente colocou a Marina Silva, que é uma pessoa reconhecida no mundo todo como uma defensora do meio ambiente e fez uma grande parte das políticas de meio ambiente do Brasil, ela fez no primeiro governo Lula. Então, ele vai usar aí a reconstrução da imagem a partir do meio ambiente. E o desafio interno, eu, apesar de ser economista, não praticante, mas sou economista, não acredito que o desafio interno é a economia. Para mim, o maior desafio interno vai ser desmontar essa fricção que o bolsonarismo criou entre as instituições, entre executivo, legislativo, judiciário. O principal desafio dele vai ser desmontar esse sentimento de antipolítica, de antissistema, que é muito difícil você governar com isso, porque você é eternamente numa guerra constante, a guerra eterna. E pode ter que resistir aqui também a eventuais pressões por parte do PT? Certamente. Ele Lula é o maior, eu acho que, analista de divã do PT, né? É um bom cargo. O Lula é o analista de divã do PT. O Lula, ele consegue orquestrar aquilo ali. O PT tem mais de 30 tendências e ele consegue orquestrar aquilo. Certamente vai ter pressões muito grandes. Uma parte do PT claramente quer uma política talvez até mais econômica, mais à esquerda, quer uma política talvez mais combativa na questão dos direitos humanos, etc., ele vai ter que resistir a muita pressão do PT, mas isso nunca foi uma dificuldade para ele, né? Ele há 30 anos que ele é esse analista do divã do PT, né? Então ele tem ampla experiência nisso aí, né? Se a gente tem, para ter experiência numa coisa, dizem que tem que ter 10 mil horas, ele tem muito mais de 10 mil horas nesse cargo. Paulo Nora, José Manuel Diogo, boa noite a ambos. Muito obrigada pela vossa presença e um excelente ano. Muito obrigado. Para si também. Obrigada. Bom ano. Obrigado. Em Braga, a comunidade brasileira apoiante de Lula da